where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo no meu canal aí, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Varela. O meu canal é focado em investimentos, tá? Desde criptomoedas, Bitcoin, ações, fundos imobiliários. Então tem vários conteúdos legais. Aí já chega se inscrevendo aqui, ó, que você vai me ajudar. Comenta o vídeo, compartilha com um amigo que você vai me ajudar bastante. Lembrando que eu trago vários conteúdos aí gratuitos, aí conteúdos de qualidade no canal, tá? E se você não sabe nada de cripto, você entrou aí de paraquedas, ó, vai nesse primeiro vídeo aí, ó, que é a apresentação do canal. Você vai me conhecer um pouco, né, saber qual que é a minha proposta, tá? E assista esses vídeos passo a passo, do 2, 3, não pule os vídeos para você ter um entendimento mais fácil, tá? Porque não é simples investir de forma correta. Então vamos lá. Fala aí, pessoal. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver um pouquinho aí sobre o volume financeiro, né, pessoal? Lembrando que existem, como eu vou dizer para vocês, existem várias formas de você e várias técnicas para você trabalhar com volume, tá? Então, assim, um cara que ele é day trade, ele já trabalha totalmente diferente com a forma que eu trabalho com volume, até porque eu não acredito. Quem já me acompanha aí sabe que eu não acredito muito em dinheiro rápido. Não é que não possa acontecer, não é que eu não acredite que nenhuma pessoa viva de day trade, mas mediante é, o desgaste emocional do day trade, você pagar 20% de taxa sobre o que você ganhou todo mês de imposto, né? É, eu acho que eu acho que você viver do day trade é muito difícil, né? Você tem um desgaste emocional muito grande, né? Então é muito difícil você ter uma consistência, tá? Então eu vou colocar para vocês o meu modo de ver o volume, o que eu procuro ver, né? Nesse indicador de volume, para ver se eu estou pagando barato ou caro em um ativo para o longo prazo, para o curto prazo, ou, perdão, mais para o longo, médio prazo, tá? Para o curto prazo não me interessa muito. Como eu falei, day trade eu não acredito muito, tem muito robô no mercado hoje, mas não vou dizer que é impossível a pessoa viver disso. Não, mas acho que é muito difícil, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje mais um indicador, que é um indicador de volume financeiro. Eu venho aqui em indicadores, eu tirei o RSI aqui embaixo, tá? Para aparecer melhor o volume para vocês. Eu venho aqui e digito volume. Tá vendo? Eu vou usar esse aqui. Tem vários, tá, pessoal? Vocês podem testar vários indicadores aí, tá? Vou colocar volume, financiar o volume aqui, tá? Esse aqui é um indicador que eu gosto bastante. Eu vou botar até a estrelinha para ele ficar aqui no favoritos, tá? Então, esse aqui, ele aparece o volume ali embaixo, né? Se ele foi um volume vermelho, ele foi um volume vendedor. Se ele foi um volume verde, essa barra, ele foi um volume comprador. O que o que seria, explicando mais detalhado para vocês, o volume, tá? O volume é a quantidade de pessoas que tem operando, tá? Então, se eu escolher no gráfico diário aqui, tá, pessoal? Se eu escolher, por exemplo, gráfico de 15 minutos, então, por exemplo, ó, o gráfico de 15 minutos aqui do Bitcoin, nesse momento que eu estou gravando, teve um volume muito grande aqui nos últimos 15 minutos e agora caiu um pouco, está tendo uma correção. Então, quando eu mudo o tempo gráfico, cada barra aqui de baixo, ela fica relacionada ao tempo gráfico. Qual foi o volume, por exemplo, aqui, ó, nesses últimos 15 minutos? Ó, então, aqui embaixo vocês podem ver que está ali, ó, 19 horas. Depois vem aqui, ó, 19h15, tá vendo? E assim
sucessivamente, tá? E, deixa eu ver aqui. E é isso, tá? Ah, legal. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, o gráfico diário, como eu falei, eu gosto de trabalhar um pouco com tempos mais longos, né? Então, cada barra de volume desse aqui se refere a um dia, tá vendo? Ó, 5 de agosto, 6 de agosto, tá vendo? 7 de agosto, aqui embaixo, ó, pessoal. 8 de agosto e assim por diante, tá? Então, assim, aí você fala, Varela, mas como você vê essa decisão de você comprar um ativo para o longo prazo e ver se você está pagando relativamente barato? Então, aqui eu já peguei uma parte do Bitcoin aqui que ficou bem legal de ver, né? Tá bem explícito aqui que nessa barra aqui embaixo eu tenho, né, um volume vendedor que sobressaiu nesse dia, que foi no dia 5 de agosto, tá? Então, assim, outra coisa que eu observo no volume para longo prazo, médio e longo prazo, é a sequência que veio aqui nos outros dias, se elas foram, se os vendedores ganharam ou se os compradores ganharam. E a gente pode observar também que os vendedores, então ele já vinha de 1, 2, 3, 4 dias e no quarto dia teve um puta volume vendedor aqui, muito alto, né? Então, assim, quando a probabilidade de eu ter uma reversão aqui é muito grande, haja visto que a gente sabe que o mercado ele anda em ondas. Então, assim, se a gente começar a perceber para trás do gráfico, ó, quando a gente tem 3, 4 barras, eu estou pegando no diário, vendedoras, depois entram barras compradoras, e assim vai, né? O mercado ele anda em ondas. Né? Então, ó, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Ó como o mercado ele respeita muito isso, ó, 3 barras vendedoras, aí depois começou dias compradores, caiu para. Então, eu observo muito isso. Vamos ver se a gente acha mais algum aqui. Ó, aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, entrou muita força, comprou, comprou, comprou. Depois, ó, teve 5 barras aqui, né? Uma bem grande aqui. Aqui também, ó, comprador, comprador, comprador. Depois sempre tem uma correção, tá? Então, isso é um dos pontos que eu observo no volume, tá? Outra coisa que eu observo é se o volume, existe uma linha aqui, no meu caso tá azul, isso aqui a gente pode mudar a cor no volume. Essa linha é uma média de 20 períodos, tá? Então, quando o volume ultrapassa essa linha de 20 períodos, a gente pode contar que a gente está tendo um volume grande, tá? Aí você fala, não, beleza, Varela, tá tendo um volume grande. Só que esse volume, ele é comprador ou ele é vendedor? Quem que está ganhando mais esse rally que a gente chama? São os compradores ou são os vendedores? Para isso, você tem que esperar fechar o candle. O candle não, perdão. Isso aqui não é candle. Candle é isso aqui em cima. Isso aqui é barra de volume. Você tem que esperar fechar o dia para fechar a barra de volume, se você estiver trabalhando no diário. Então, aqui, por exemplo, pessoal, hoje, essa barra aqui, por exemplo, do dia 28, ela está encostando, passando a média de 20. Então, está entrando uma força compradora, mas ela não está aquela força muito alta, tá? Se ele está verde, é que é comprador. Mas a gente não sabe, até as 9 horas da noite, essa barra pode fechar, esse barra de volume ela pode fechar vermelho, então acontecer isso aqui, os vendedores ganharam. Mas a gente precisa esperar o fechamento dessa barra para saber se realmente essa força que vem, ela é compradora ou ela é vendedora, tá? Então, pessoal, explicando um pouco mais detalhado para vocês o volume, tá? É assim.
todo dia, se eu opero o gráfico diário, né, se para mim interessa ver o tempo gráfico diário, o que estão acontecendo nos dias, tem dias que vão ter negociações com muito volume, ou seja, muita gente comprando e vendendo, e tem dia que o mercado vai estar mais moroso, né? Vai ter gente comprando ou vendendo, mas não, nenhum volume menor, tá? Então imagina assim, bem explicando de uma maneira bem simples para vocês, né? Então imagina o seguinte: aqui eu tenho um volume, por exemplo, muito alto de gente comprando e vendendo, eu tive aqui. E aqui, ó, nesse verdinho aqui embaixo, eu já não, né? Já teve muito moroso, quase ninguém negociando aqui, ó, muitas poucas pessoas negociando Bitcoin nesse dia, né? Então, assim, eu vou observando isso para eu poder tomar uma decisão se eu vou comprar ou se eu não vou comprar, tá? Então, assim, aqui foi bem evidente esse dia aqui, no dia 5 de agosto. Eu preciso, pessoal, essa barra aqui, imagina que eu só vou saber se o volume que ganhou foi a quantidade de vendedores ou compradores quando eu tiver o fechamento do dia, porque eu estou trabalhando no gráfico diário. Então, no caso do Bitcoin, né, de cripto, chegou 9 horas da noite, vai nascer outra barra de volume e outro candle aqui. Então, assim, quando fechou essa barra, eu tive a certeza que essa barra de volume, quem ganhou foram os vendedores, né? Os vendedores ganharam. Legal, os vendedores ganharam, só que abriu um pavio muito grande no candle aqui, né? Lembra que eu falei que a gente tem que observar várias coisas para tomar alguma decisão? Então eu percebi que sim, teve uma força muito grande vendedor aqui com esse candle, né? Esse candle, perdão, essa barra. Isso não é um candle, é uma barra, essa barra de volume grande, né? E no outro dia abriu um candle com volume comprador devido a esse pavio aqui que apareceu. Então eu junto as coisas e eu falo, pô, pode ser uma região bem interessante para efetuar a compra. E eu realmente comprei nessa região e sendo bem transparente para vocês até onde eu comprei um pouco, pro longo prazo, claro, né? Que eu falei, eu não gosto de trabalhar no day trade, foi mais ou menos aqui, ó, em 50 mil, tá? Então, o que eu analisei? Eu analisei esse pavio junto com o volume. Eu percebi que vários dias seguidos aqui o mercado foi caindo, caindo e aquele caiu mais mesmo. Então, assim, teve uma sequência de dias tristes aqui e que se eu pegar esse medidor aqui e colocar até o final aqui do último topo até o último fundo desse dia, dá praticamente 30% de queda, né? Que eu não estiquei muito, vou esticar certinho, vai dar 30% de queda. Eu já medi isso aqui, tá? Antes de montar a aula aqui para vocês. Olha lá, 30% de queda. Então, cara, para mim, eu estou pagando barato para o longo prazo, né? Então, é essa a ideia que você tem que ter do volume, tá? Outro ponto também relevante do volume é você entender, né, sobre a média de 20 períodos, essa linha aqui, né? Então, quando a média, o volume ultrapassa, a barra de volume ultrapassa essa média de 20, é sinal que está entrando um volume maior de compradores e vendedores, tá? Então, no dia de hoje aqui, ó, por exemplo, o Bitcoin está querendo passar essa linha aqui, né? Não está tão forte, mas tem uma força predominante aqui, não tão pequena também, como aqui
esses volumes menores de dias anteriores. Por exemplo, ó, a gente pode perceber que final de semana, pessoal, normalmente o volume é menor, ó, tá vendo? Ó? Porque os grandes players não operam. Então, ó esse volume aqui, ó, esses duas barrinhas de volume aqui, ó, são bem menores, né? Nos outros aqui também, ó, tem outros dias que também, né? Ó, aqui, ó, sábado e domingo. Você percebe, ó, que sábado e domingo normalmente são dias onde o volume é menor. Por quê? Não tem grandes players operando, né? Aqui a gente teve despejo de Bitcoin da Alemanha, né? A Alemanha vendeu vários Bitcoins. Então, assim, por isso que é importante a gente sempre analisar o volume, tá? Então, o volume é um indicador bem importante, não somente ele junto com outros indicadores para a gente tomar decisão, tá? Vamos pegar outro item aqui, eu estou falando do Bitcoin, mas eu vou pegar, por exemplo, um fundo imobiliário que teve uma queda recente aí, muito grande, que acho que foi o Tigar aí, e ele não se recuperou ainda, no meu ponto de vista tá bom para compra, né? Olha aqui que interessante, ó. Né? Então aqui, por exemplo, ó, nesse dia aqui, ó, a gente teve começou a ter um despejo, um volume baixo aqui, e aqui nesse momento, no dia 20 de setembro aqui, teve uma força muito grande compradora aqui, né, no 112, apesar que ele caiu mais. Mas por que teve, a gente tem que observar, caramba, mas por que teve um volume comprador grande aqui? Porque aqui é uma região de um preço muito bom já para esse ativo, para esse fundo imobiliário, né? Olha o volume que teve de compra. Então, a gente entende que aqui é uma região, né, dos R$ 111, 112 de compra. Então, muita gente entrou muito volume e a maioria do volume foi comprador e não vendedor. Depois voltou ao normal, né? Ó. Tá vendo? Vamos ver se tem mais algum pico aqui. Ó. Aqui também teve um volume comprador aqui, ó, na faixa de 116, tá vendo? Então, se a gente pegar historicamente, vamos puxar o gráfico semanal aqui, a gente vê que no semanal, ó, ele já caiu bastante, ele está 99, R$ 100, tá? Né? Para fazer preço médio, ó que legal aqui, né, pessoal? Se a gente pegar agora no semanal, no gráfico semanal, então cada barra de volume dessa equivale a uma semana, cara, caiu muito e teve um volume muito grande de venda aqui, tá vendo? Então ele está, na minha opinião, bem descontado para você comprar, se você acredita no fundo, né? Então é isso, pessoal. O volume, ele dá uma referência muito grande para a gente, né? Então, se eu pegar o meu medidor aqui, pegar desse topo aqui até aqui, ó, tá dando 18% de queda. Então, pô, eu estou pagando um preço barato, se eu acredito no fundo, tá? Não adianta você comprar, por exemplo, a ação de varejo, né? A Azul, né? A Azul, teve essa queda aqui, uma sequência de queda, ela vai voltar? Pode ser que não sei, é uma ação de varejo, então tem que ser, normalmente você vai fazer isso, aproveitar essas quedas num ativo que você acredita. No meu caso, o Bitcoin, que eu acredito muito no fundamento. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa, acho que é 11ª aula aí, falando um pouco para vocês sobre o indicador de volume, né? Então, para eu tirar, é só vir aqui no lixinho, ó, clico aqui para tirar, para eu colocar indicadores. O meu já está no favoritos, né? Financiar o volume, eu clico, vai aparecer aqui o volume aqui embaixo, tá? Lembrando, pessoal, que se você está no TrendView gratuito, né? Você não consegue colocar mais de 3 volumes. Deixa eu ver se dá para colocar o RSE. Ó. Já não dá, tá vendo? Ó? Ele fala que você tem que fazer o plano básico. Então, eu posso colocar o volume, ver, aí eu tiro o volume, posso tirar a média, aqui eu estou com 2 indicadores, e posso voltar o RSI, tá? Então, assim,
É importante, né, o RSI, ó, até o indicador, o RSI aqui, também, que eu já mostrei para vocês, ó, no semanal, tá excelente, sobrevendido, Tigar aqui, fundo imobiliário, para compra para o longo prazo aí, tá ótimo, tá? Se você acredita no ativo, se você estudou esse fundo e acredita nesse fundo, tá? Tá bem descontado. Então é isso, pessoal. Mais um indicador de volume para a gente ver o número de negociações. Se tem muita gente comprando e vendendo naquele dia, vocês já perceberam. Eu deixei ali bem evidente que no final de semana, como não tem os grandes players, as blue chips, os grandes bancos operando, a gente tem um volume menor. Então, mas durante a semana a gente tem que sempre estar ligado nesse volume, às vezes que vai ajudar a gente a tomar uma decisão de compra ou venda dentro do mercado, tá bom? É isso aí, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, você vai estar me ajudando também. E tem vários links aí do meu grupo de WhatsApp, da BIPA, onde você pode se cadastrar e comprar Bitcoin mais barato, né? E é isso, tá bom, pessoal? Bons estudos aí, obrigado, até o próximo vídeo. Where the viaduct looms like a bird of doom as a ship